Olá, amigos do Grupo Gestores da Hotelaria. Bem-vindos ao 60º podcast Gestores da Hotelaria. Estamos aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação, que nos oferece todas as condições técnicas e humanas para realizarmos esse programa. Quero agradecer o apoio da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, FBHA, e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Minas Gerais, ABIH-MG. Eu quero aproveitar essa introdução e mandar um grande abraço para um amigo, um parceiro e um mineiro radicado em São Paulo há algumas décadas, Edgar Oliveira, que exatamente uma semana atrás estava realizando com grande sucesso mais uma edição do evento dos fornecedores da hotelaria, no qual estivemos lá, eu, Martin, os nossos convidados e um time de primeira grandeza da hotelaria brasileira. Edgar, parabéns, você, Helena e toda a sua equipe, foi uma noite sensacional. Bom, como é de costume, eu passo a palavra para o meu amigo, parceiro, Martin Van Sliels, para fazer as honras da casa e apresentar os nossos convidados. Aí, meu irmão, beleza? Como é que vai? Boa tarde, Marquinhos. Bom. Tudo bem? Bom. Aproveitando o gancho aí dos agradecimentos, né? Queria agradecer também a Rosana Ferraz por ter nos hospedado lá em Pouso Alegre, no Hotel Ferraz. Grande Rosana. No nosso caminho até São Paulo, onde fomos muito bem recebidos lá no Inda, em Ibirapuera, pelo pessoal. E dizer para você que você deixou a sua fotografia lá no final do evento, mas eu fiz, né, Edgar? E aí o amigo aqui, né, que dá aquela passada final, né, em todo mundo que cometeu a desfeita de deixar a foto, e peguei a sua foto com o Amaro. Amaro, grande abraço lá de Caxambu, e o próprio Edgar. Então está sendo entregue aqui em mãos. Edgar, eu não esqueci, é porque você fez 2 cópias, eu vou guardar as 2. O Amaro pegou. Não, essa aqui é minha, eu já tenho lá. Agora, nós dois não tiramos foto. Exato. Acabou que chegamos em horário. Eu não consegui nem mal conversar com os nossos... Obrigado, viu? Pois é. Mas foi um sucesso, né, o Edgar? Parabéns por seu evento cresce a cada ano, não só em tamanho, mas não só em quantidade de pessoas, mas em qualidade, né? Sim. Eram, salvo engano, 14 CEOs de empresa, um deles está aqui conosco no estúdio, e uma plateia realmente qualificada, e as premiações foram as mais merecidas, né, Marcos Valério? Sim. Aproveitando a deixa, mandar um abraço por ser nossos parceiros, pela amizade de longa data e por ser quase o concurso nas premiações, que é o Beto da Raros, o Júlio da RenTV e o Gessé da Saga. Os caras ganham todo ano, com muito merecimento e respeito aos outros, é claro, e aproveito para parabenizar todos aqueles que foram premiados. Na corrida de cavalo a gente chama isso de pulo de 10, né? Quer dizer, cravou ali, ganhou na certa. Mas vamos lá. Estamos aqui hoje com uma pessoa que já esteve aqui, conversando, né, contando uma belíssima história e falou muito na época da sua trajetória na área, na formação estava terminando a MBA, né, fazendo um trabalho que agora se reverte na prática, né, que é na empresa, na Hotelaria Brasil. Então está aqui conosco Márcio Lacerda, CEO da Hotelaria Brasil, e também o vice-presidente da Hotelaria Brasil, desde agora do finalzinho do ano, virada do ano, né? Início, começo do ano. Que é uma pessoa que queridíssima, não só em Minas Gerais, até por ser mineiro, de Diamantina, mas que nesses tantos anos aqui, pelo que eu anotei aqui, já na hotelaria desde 99, não, 99, me parece, setembro de 99, pelo que eu pude na pesquisa aqui, né? Inclusive começando aqui no hotel de Belo Horizonte, da Hell. Então está conosco aqui, estamos muito alegres de receber César Nunes, que é o atual vice-presidente da Hotelaria Brasil e que tem uma história passando aí por Pestana, GJP, Grupo R1. Deixa ele contar. Vamos fazer o brinde aqui, senão você conta. Eu só levanto a bola, né? Bem-vindo. Um brinde. Obrigado, gente. Bom, Obrigado. o Márcio
quando ele conseguir a terceira, a conta, o chopp é por conta dele. Porque é o primeiro a receber duas canecas, viu? Você é o primeiro. Pior que é. Você é o primeiro. Na terceira eu peço música. Na terceira eu peço música. Né? Escolhe a música. Mas, bem-vindo, cara. Bem-vindo Mas, mesmo. César e Márcio, né? É uma satisfação receber vocês aqui. César, você é daqui, sua família mora em Belo Horizonte. Sim. Então, antes que o Marcos Valério faça a tradicional pergunta, eu passo a palavra primeiro a você, nosso convidado inédito, para um alô aí para o nosso público. Tá bom. Primeiro, obrigado pelo convite, Márcio. Obrigado, Marcos Valério. São amigos de muitos anos, né? Já participei bastante dos eventos do Marcos Valério, tanto em Belo Horizonte quanto fora. Para mim é uma honra e uma alegria estar aqui. E voltar a BH, que é a capital do nosso estado. Sou de Diamantina, né? Interior de Minas. Já saí daqui do estado há 27 anos. E é muito bom estar aqui hoje com vocês para a gente bater esse bate-papo. Então, obrigado você pela saiu oportunidade. daqui, mas Minas não saiu de você, né? Assim, Não. como todo mineiro, carrega Minas um pé, né? Sempre. Carrega, o time do coração é daqui, né? O maior de Minas, o Galo. Meu sócio e amigo aqui é cruzeirense, mas continuo, até porque minha mãe mora aqui, eu tenho um irmão e uma irmã que moram aqui. Marcos Nunes, antes de mais nada, um abraço para você, amigo. Trabalhamos juntos no Holiday Inn, um período. Meu irmão foi um hoteleiro durante muito tempo, agora está no On-Fly, né? E eu sempre visito o BH até para ver minha família. Não consegui tanto para Diamantina, questão de logística, mas vou no mínimo uma vez ou 2 vezes por ano para Diamantina também. César, o Marcos vai te fazer a pergunta clássica do podcast. Vamos lá. Bom, bem-vindo mais uma vez. Antes de fazer a pergunta, que bom saber que... Eu sabia que você era mineiro, né? Mas não sabia que era de Diamantina. Terra do grande amigo e chefe de cozinha Vandeca. Que é famoso lá. Grande abraço, Vandeca. Há muito tempo que eu não vejo você. E da nossa amiga Mariana, lá da pousada do Garimpo. Vou estar lá na segunda-feira, sem ser essa próxima, dia 16. Ótimo. Então você vai trazer o doce de limão para mim do Vandeca. Não esqueça, não. Pode deixar. Não esqueça. E também tive a honra de fazer, durante uns 4 ou 5 edições, o evento gastronômico em Diamantina, o Diamantina Gourmet. Sim. Com o grande amigo e parceiro também, Edson Puyatti. Né? Depois não deu para continuar com o projeto, nós passamos ele para frente. Mas vamos lá. César, você bateu na porta da hotelaria ou a hotelaria foi atrás de você? Conta aí a sua trajetória. Não, minha história é curiosa, porque assim, eu na verdade queria ser advogado. Esse era meu desejo, mas tinha muito a ver o que eu gostava muito que queria ser advogado, para ter aquele movimento todo do tribunal, de defender, de tudo. Na verdade, eu não sabia, mas eu queria ser vendedor, no final. E aí foi muito engraçado, porque assim, eu tentei durante 2 vezes e fiquei nos excedentes muito próximo de entrar na Faculdade de Direito aqui de Sete Lagoas, que pra gente, na época, principalmente do interior de Minas, era uma referência. Aí meu pai virou para mim e falou: César, não deu certo essas duas, por que você não faz turismo? Aí eu falei: putz, pai, mas por que turismo? Não, vai ser uma profissão lá para frente, acho que vai ser a profissão do futuro. E aí eu fui fazer turismo num curso em Diamantina, que era um pós-médio. E aí comecei a fazer turismo. Quando eu comecei a entender tudo que estava turismo, veio a hotelaria e, puf, me deu aquela picada. Eu olhei e falei: putz, eu gostei, foi do hotel. Gostei dessa área e tudo. Foi quando eu comecei a procurar cursos de hotelaria e achei em Curitiba um curso que chama Centro Europeu, que é uma escola que existe até hoje, é muito forte hoje em gastronomia, tem um curso de hotelaria. E na época, meu pai é funcionário público e honesto, ou seja, meu pai não ganhava dinheiro. Minha mãe é costureira e a gente foi muito demandado por ela. Eu não tinha condição de pagar o curso. Quando eles mandaram os valores e tudo, eu tenho um ditado que eu escutei uma vez que eu levo na vida, né? Eu não já tenho, 50% de chance de sim, de não. Escrevi uma carta pedindo uma bolsa para a escola. E mandei. Mas mandei despretensioso. Eu trabalhava na minha cidade, na associação comercial e tudo, e aí veio uma ligação falando: olha, a gente gostaria que você viesse. Nossa proposta é o curso aqui, são 4 horas por dia, você trabalha 4 horas para a escola
E eu falei, tá, e tem alguma ajuda de custo, alimentação? Não, não tem. Eu falei, eu vou. Aí cheguei em casa, falei com minha mãe, você tá ficando doido? Você vai sair daqui, não tem emprego, não tem nada lá. Falei, mãe, o dia tem 24 horas, eu vou me ocupar de 8, 16 eu vou ter que me virar. Durmo 8, tem mais 8 ainda para ralar. Exato, não dá pra dormir 8 naquela época. Também novinho, né, cara, a gente não precisa dormir 8, não. Não precisa, não. Aí fui pra lá, eu tinha 20 anos, e fui fazer hotelaria em Curitiba, que virou a minha grande paixão. Então, eu não sei te dizer se a hotelaria me picou ou se eu fui atrás, mas eu acho que foi os dois. Foi um conjunto. E lá começou minha trajetória. E foi interessante, Marco, que assim, começou com... Enquanto, para eu poder conseguir dinheiro, eu trabalhei como garçom um pouco no rolete. E ali era bem interessante, porque assim, eu tinha carteira de habilitação e eles fechavam as festas, e as festas definiam o tamanho do porco de acordo com a quantidade de gente. Eu colocava tudo numa Fiorino e ia servir na festa. Qual que era a parte boa? Além de eu ser remunerado por aquilo, era uma diária, ninguém queria ficar com a comida que ficava dentro dos recipientes, porque o cara pegava e falava, não, pode levar. E aquilo ali virou, eu conseguia, uma refeição do dia já estava garantida. Então, ali começou, minha primeira experiência até era um pouco de gastronomia, né? Porque é muito tradicional no Paraná, um pouco, no rolete. Acabou o curso, e aí eu fui e fiquei entre os 5 melhores alunos, acho que fiquei em terceiro, se não me engano, e aí os melhores escolhiam estágios. Aí os 2 primeiros foram para o Transamérica com Ubatuba. Era festa, né? Pô, vamos Transamérica, alta temporada e tudo, isso era no final do ano. Aí o coordenador virou para mim e falou assim, olha, tem uma marca americana que chegou no Brasil há pouco tempo e a gente acabou de fazer um convênio para estágio, que é um estágio no Renascença, que era Merit. Aí eu falei, o que você acha? Eu falei, eu vou. Ele falou, mas você vai ficar onde? 1999. Você vai ficar onde? Eu falei, não, tem uma tia que mora lá no Jaçanã. Mora em São Paulo. Eu não sabia, não tinha noção. Eu não conhecia São Paulo, assim. Eu tinha saído de Diamantina e ia para Curitiba, né? Eu falei, não, mora na Zona Norte. E aí eu fui para São Paulo, na Alameda Santos, e minha tia morando lá na Zona Norte, do outro lado da cidade. Aí eu entrei, aí foi minha primeira experiência hoteleira. Tinha metrô? Não. Tinha metrô. Tinha metrô. Chegava até... Tinha a linha azul, um pedaço. Chegava até Tucuruvi. Mas assim, eu tinha que no mínimo pegar mais uma van. E aí tem uma continuidade dessa história que é bem interessante, é que assim, eu precisava ter inglês. Quando eu entrei no Renascença, e assim, meu inglês era o básico de Diamantina do que eu tinha estudado. E aí o que eu comecei a fazer? Porque assim, eu fiquei 2 meses de estágio, depois fui convidado para entrar no programa de trainee do Renascença. Eu comecei a vender, que na época dava para vender, né, Márcio? Você vendia os tickets, porque era papel. Aí o que eu fazia? Eu vendia um ticket. Eu vendendo um ticket, dava para pagar um curso de inglês. Mas eu tinha que andar, cara, 1 hora por dia. Por quê? Porque eu estava vendendo um passe que ia me fazer falta lá na frente. E aí eu fiz, e aí começou a minha primeira experiência hoteleira. Como estagiário, como trainee, no Renascença, em São Paulo. Que para mim foi uma bela escola. A Merit é uma grande companhia hoteleira, né? Na realidade, você começou na ponta da pirâmide, né? É uma rede, né, internacional com marcas consagradas e um hotel e assim, uma nave espacial. Ele tinha acabado de ser... Ele tinha 1 ano de operação. Eu entrei em 2000, 99, 2000, e aí ele foi eleito o melhor hotel do Brasil pelo Guia 4 Rodas, que era a principal referência. Isso aí, Alameda Santos 2233, telefone telefone 3069-2233, pode ligar lá que vai cair na recepção do hotel. Até hoje não mudou. Isso é muito bom ouvir o início da sua narrativa, que justifica a assertividade da nossa pergunta, não é? Cada um, óbvio, tem a sua própria história, a sua própria trajetória, mas o quanto é importante, não é, ao avançar na vida e na vida profissional, né, ter esse olhar, esse retrovisor e olhar para trás e ali nos enxergarmos, né, no nosso primeiro passo. E isso que cria, na realidade, não é, a carcaça profissional, a dificuldade, a casualidade. A resiliência. Isso. A resiliência, porque é uma coisa que, assim, eu nunca me permiti escutar.
quando alguém falava o seguinte: você deu sorte. Isso para mim soava e soa até hoje como uma ofensa. Eu não tive sorte. Eu podia muito bem ter ficado lá na minha cidade, trabalhando na associação comercial, e tá tudo certo. Cada um decide que destino que você quer ter. E uma coisa que eu nunca abri mão, Marco, é de planejar meus próximos passos. Eu tinha alguns objetivos. Eu falo isso até hoje. Durante algum tempo, até eu fiz um pouquinho de mentorado em algumas pessoas. Eu falo o seguinte: todo mundo tem que ter o próximo passo e o último passo profissional. E isso é dinâmico. Por que é dinâmico? Porque, assim, em algum momento da minha carreira, por exemplo, eu achei que eu deveria ser gerente geral. E aí, depois eu parei e falei: putz, eu não tenho perfil para ser gerente geral. Eu sou um cara do comercial, de venda, de marketing, de distribuição. E aí eu realinhei minha trajetória. E a ida para o Renascença é que eu comecei a olhar aquilo e falei: ó, se eu quero ficar na hotelaria e eu quero ser, e aí que a gente vai entrar na história aqui de Belo Horizonte, eu quero ser gerente de contas. Eu gostei desse negócio, eu quero ser vendedor de hotelaria, porque no Renascença eu tive acesso a todos esses departamentos, né? Aí, o que eu fiz? Acabou o programa de trainee no Renascença, na época, eu saí. Aí eu fui trabalhar um tempo e aí eu conheci eu falo que eu fui um privilegiado na minha carreira nesse sentido, que foi trabalhar com timeshare, que na época a gente vendia, chamava Signo Resorts, vendia uma unidade em Miami Beach, outra em Orlando, em São Paulo, na República do Líbano, Marte. Uma casa. E, cara, o que foi muito legal nessa época? Eu tinha 4 horas de treinamento por dia. Eu chegava lá às 2, eu era treinar de 2 até às 6. Treinamento de sala de vendas. Treinamento de sala de venda e assim, com muita psicologia, o corpo fala, tudo que a gente escuta de fazer. Era muito isso e técnicas de venda o tempo inteiro. Por quê? Porque a partir das 18 a gente começava a receber os convidados para poder fazer a venda do timeshare. Foi assim, eu acho que foi onde eu aprendi literalmente a vender. Ali, eu acho que eu tinha as características, mas eu não era treinado. E aí, o que aconteceu? Saindo de lá, apareceu um projeto que, na época, estava no jornal, uma vaga de consultor de turismo. Porque a Signo Resort, onde eu trabalhava, era legal, mas era uma coisa que era muito informal para a época, porque não tinha a legislação que você tem hoje de timeshare, de tempo compartilhado, de fraction, tudo. Isso é um movimento que veio na época lá do governo Temer, né? Muito recente. E aí eu fui para uma empresa chamada Credencial Tour. E por que eu fui para lá? Porque o cara teve uma ideia de fazer um sistema de viagem e eu tinha que credenciar os hotéis para esse sistema de viagem. E eu falei assim: eu vou chegar em algum lugar e alguém vai me oferecer uma proposta de trabalho. Eu vou começar a credenciar hotel para o Brasil inteiro. Eu peguei a região sul, aí eu fiz a região sul inteira, nada. Eu consegui trazer um monte de contrato e assim, ralando pra caralho. Desculpa, mas ralando pra caramba. Mas ralando, mas muito. Aí, sem censura. E assim, às vezes até sem dormir, porque assim, eu resolvi fazer a região sul de ônibus. Aí o que eu fiz? Como eu já tinha morado em Curitiba, desci em Curitiba, desenhei todas as rotas de ônibus da cidade, que saía de Curitiba para onde ia, como que funcionava. Eu tenho isso até hoje, era uma agenda antiga. Eu fiz toda a anotação. Dali eu voltei, que estava na casa de uns amigos, como eu já tinha morado em Curitiba, tinha amigo pra caramba, e planejei toda a minha rota, onde eu ia, e com um ponto, que era assim: deslocamentos longos eu fazia à noite. Por quê? Eu economizava pra Você dormia no ônibus. Dormia no ônibus, eu não pagava diária de hotel. Até porque a diária na época era R$50 do negócio. Fiz isso muito na Europa, eu viajava de trem na Europa à noite para chegar no lugar e não gastar não gastar com hospedagem, ou gastar menos. E aí o que aconteceu? Na volta, o cara que fazia Minas e Rio de Janeiro desistiu do projeto. Aí o cara da empresa, da Credencial Tour, seu Jonas, se não me engano, virou para mim e falou assim: você é mineiro, você não quer fazer Minas Gerais e Rio? Eu falei: eu quero. Fiz esses dois. Eu fiz a costa do Rio toda, e tem uma coisa que eu gosto de falar que é muito legal, que assim, para poder passar, que era um sistema novo, credibilidade, eu viajava, eu levava um terno e uma camisa de seda branca e uma camisa de seda preta que a minha mãe tinha feito. Minha mãe era costureira. E por que eu levava isso? Porque eu chegava nos lugares, eu tomava banho, virava a camisa pelo avesso, lavava ela, deixava secando. A camiseta estava impecável. Então, assim, eu descia no ônibus, cara, todo suado, cansado, deixava no guarda-volume, lavava o rosto, vestia meu terno e estava parecendo que eu tinha acabado de descer de helicóptero com ar-condicionado no lugar. Aí fiz isso, aí fui fazer Minas, né? Na hora que eu chego aqui, paro no Granville. Eu tinha feito o contato e agendei
o Granville para poder fazer. Na época era o Cláudio Soares, que era o gerente geral, o gerente de vendas. Aí eu fui apresentar o projeto para ele, aí ele virou para mim e falou assim, cara, eu gostei de você. Você não tem ninguém para me indicar lá em São Paulo? Ou até você, ele falou desse jeito. E eu, cara, assim, putz, doido para arrumar alguma coisa nessa área. Eu falei assim, Cláudio, eu acho que me interessa um projeto, analisar uma proposta. Quem sabe? Eu conheço um cara muito bom, eu vou ver se ele está disponível. Não, e outra, minha mala ficava cheia de currículo, cara, porque eu tinha voltado do Sul, não tinha conseguido nada. Aí ele chegou e falou assim, por acaso você teria algum currículo, alguma coisa assim? Não, acho que por acaso eu tenho um aqui na minha mesa, deixa eu procurar aqui. A mala tinha mais currículo que qualquer coisa. Peguei e entreguei para ele. Ele olhou o currículo e chegou e falou assim, você não se importa de conversar hoje com a proprietária do hotel? Eu falei, não, de forma alguma. Aí ele me apresentou a dona Ana Dairo. E aí eu comecei a trabalhar efetivamente como executivo de contas. E o mais engraçado, na conversa com ela, eu descobri que a gente tinha um parentesco lá atrás, que a minha avó era Dairo também. Aí eu comecei... Você acha que isso ajudou? A avó? Provavelmente. O fato Com da certeza. dona Ana, Luciano, você acha? Então, Depende do tempo de conversa. Quanto tempo você conversou com ela? Então, eu vou te falar que assim, metade da conversa foi falando de um lado da família que eu não conhecia, a outra metade a gente falou de trabalho. Mas o que eu acho, eu falo para todo mundo que é engraçado, é que se tivesse Facebook na época, provavelmente eu saberia que ela era minha parente. Fui descobrir vindo para cá. Na época tinha Orkut, né? Tinha. Mas aí, não era tão... Não era em computador, não também, era, não era tão acessível. É. E aí foi interessante que foi meu primeiro função como executivo de contas, gerente de contas. Foi isso? Isso foi em 2000, me ajuda aí, Marte, foi 2002, se não me engano, 2001, 2002. Por aí, porque em 99 você estava na Renaissance. Não, eu já tinha passado por lá. 2002. Eu fiquei lá até 2000. Eu estava fechando o César Então, assim, por isso que eu falo que a minha história, ela passou por aqui. Foi a primeira vez que eu consegui, porque eu antes era trainee, né, no Renascença, depois vendendo já lá. Já tinha desculpa interromper, 2002 já tinha o complexo do teatro. Já tinha. E tinha o Hotel Del Rey também, funcionando. E tinha o... não, cara. O Ouro... Eu tava lá, ué. E tinha o Hotel do Rio de Janeiro. Eu tava lá. Nós fomos, então, contemporâneos. Eu tava lá. E tinha o Hotel Ouro Verde no Rio ainda. O Ouro... Não, eu tava lá, 2000 e pouquinho, estava. 2001 e 2002. Então, assim, foi a primeira... Nós fomos colegas. Foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar no que eu tinha desejado como carreira, que era entrar na área de vendas da hotelaria. E aí você entrou, já tinha o Del Rey, o Del Rey acho que vem um pouco depois. E eu trabalhei em São Paulo, né? Eu voltei para São Paulo, porque eu era... Vendendo o hotel lá. Vendendo o hotel lá. E aí tem uma outra parte que eu gosto de falar, que eu gosto muito de planejamento estratégico, de definir estratégia de como que você vai executar tudo. E eu passei na seleção inteira sem ter carro, em São Paulo. Aí o que eu começava a fazer? Eu trabalhava, o escritório ficava, que fazia parte da BHB, não sei se vocês lembram disso, Best Hotels of Brasil, claro, que eram diversos grandes hotéis que eram associados, né? Na época até o diretor era o Eduardo Gachido, que é um grande amigo, muita gente boa. Sem dúvida. E aí acho que o Daniel Guijarro também era parte O Daniel disso. foi depois, quando o Gachido saiu. Tá. E aí de lá eu comecei minha carreira como executivo gerente de contas. E eu fazia todo o planejamento para fazer visita em São Paulo de ônibus, cara. Porque o que tinha? Eu pegava a relação de clientes do hotel e eu tinha quatro destaca-textos de cada um de uma cor. Aí eu ia marcando a zona sul, zona norte, zona leste da cidade e depois botava na frente qual a página do mapográfico que tinha. Hoje você joga isso numa IA, ela organiza tudo para você. Sim. Mas na época foi na unha. E aí eu pegava o ônibus até um destino, por exemplo, eu ia para Berrini, aí eu fazia 10 visitas na Berrini durante o dia. E tem um capítulo, até acho que nem contei pro Márcio ainda, que eu gosto de falar, que um dia, né, eu comecei a fazer visita pra caramba, né, muita visita. E era uma época que o executivo não era medido pelo que ele estava gerando, era mais pela quantidade de visita que ele fazia. Sim, nossa senhora. Aí um dia eu volto para BHB. Visita de cortesia. E tinha que ir relatório de visita, tinha que mostrar volume, né? Aí eu volto para BHB um dia, me chamam na sala, estavam os outros, eram 10 hotéis na época, tinha 7 executivos de conta dos outros hotéis, virando, me chamaram lá e falaram, César, a gente quer falar com você. Fecharam na sala, eu falei, o que foi?
É o seguinte, esse trabalho novato, né? Porque eu tinha acabado de até minha primeira função. Novato, você está dando trabalho pra gente que a gente não quer ter. Eu falei, como assim? Não, nossos chefes se falam, você está fazendo 10 visitas por dia. Agora eu estou tendo cobrado para fazer 10. E eu faço 4, 5. Eu lembro que eu virei e falei, gente, vai trabalhar, vai fechar a porta e sair. Em São Paulo, César, fazer 10 visitas por dia com trânsito, aquele problema, é uma luta. Agora, você fazia uma rota, né? Fazer uma rota, isso ajudava. fazer uma rota, assim, que era importante para o hotel, mas como tinha esse critério de 10, em algum momento, como eu estava no centro e tinha muita agência de viagem, tinha prédio lá que tinha 20 agências. Então, assim, centro de São Paulo, você subia e saía falando com todo mundo, deixando material. Você não gerava tanto negócio, mas eu tinha uma meta de visita, cara, para fazer. Então, desculpa aí, Cláudio Soares, você vê o podcast, mas enfim, era como eu chegava na minha quantidade de visitas também. Eu focava no começo do mês as necessárias, tipo, eu lembro uma vez que tinha a ABB, a Asa Brawl Boveri, que era uma potência, ficava lá em Osasco. Eu peguei um ônibus para fazer só a ABB e mais uma outra empresa. Mas por quê? Eram grandes clientes do hotel aqui. E era importante eu fazer a manutenção deles. Mas nesse dia, cara, eu fiquei devendo 8. Sim. Aí eu tinha que fazer toda uma organização. Por outro lado, chegava a determinadas regiões, como a Berrine, por exemplo, que davam para fazer 10 boas visitas, ou até 12 boas visitas. Por quê? Porque era um prédio atrás do outro. Andava pra caramba. Se tivesse marcador, que nem tem esse marcador de relógio, sei lá quantos quilômetros que eu rodava, porque eu ficava, mas eu organizava tudo direitinho, marcava o horário e pegava o mapa assim, e saía, eu tirava uma cópia do mapa daquela região e saía fazendo a minha rota de visita. Por isso que minha produtividade era boa. E um detalhe, numa época era possível atingir esses números, não só pela a perseverança, a determinação do profissional, da sua em especial na época, é porque naquela época não tinha as barreiras que hoje existem para você entrar numa empresa. As pessoas eram mais acessíveis. Totalmente. Você chegava sem marcar visita. São Paulo, aqui sim. São Paulo, mas já dava para fazer. Já dava para fazer. É que tinha muito a ver, assim, a primeira visita era bom agendar, porque o cara não te conhecia. Mas a segunda, a terceira, você já não marcava. Você batia lá e... Eu lembro o seguinte, ele não veio aqui até hoje, mais uma vez nós vou falar o nome dele e convidá-lo ao vivo. Eugênio Fiuza, grande Eugênio Fiuza. Né? Eugênio Fiuza fala, quando eu comecei, ele trabalhou no Real Palace, aí sim, no Real Palace, né, no original, no Real Palace, com o Carlos Coura, né, o gerente geral, e Eugênio Fiuza, o gerente... O Carlos, depois tem uma história, ele foi do Serrano, né? Foi também. Eu tive um curso e foi do Sol Belo Horizonte depois. Uma época, quando eu morava em Diamantina, a gente fechou um acordo lá com o Senac e ele foi para lá dar aula de hotelaria. É uma das feras, né, que nós temos na hotelaria mineira. Professor, né, hoje em dia. Continua professor até hoje. E o Carlos... e o Eugênio falava comigo, seu Marcos Valério, o negócio é o seguinte, era igual a sua pasta. A minha também era assim. Minha pasta tinha de tudo, não é? E foi o Marcos Valério, eu vou o seguinte, vou te dar uma dica. Você vai na empresa, você vai no último andar do prédio. Você vai no último andar do prédio e começa a descer. E vai lendo as placas lá e tal, bate na porta, se apresenta, e é assim. Olha, aí levantava. Ele sabe disso que eu não estou mentindo, eu estou elogiando. Ele levantava o pé assim e me mostrava a sola. A minha sola de sapato é gasta. É porque eu bato pasta mesmo, cara. Então, Eugênio, você faz isso até hoje, você cara. tem que contar isso aqui ao vivo. E ele vai até hoje, assim, nós passamos, o tempo passou e ele está... É a veia dele, é impressionante. Agora eu estou entendendo por que o Giovannini, Gil, grande abraço, te admira tanto e foi o primeiro a responder que não ia perder o seu podcast. Porque o Giovannini tinha essa característica, queimava chão, 15, 17, 18 visitas, 12. Eu acho que eu conheci numa época, ele tinha uma representação. Tinha. Opportunity. Isso. Exatamente. Isso. Então, assim, eu não conhecia essa sua veia resoluta de rodar, de fazer, de planejar, meta. Tem uma coisa assim que minha mãe fala que eu não nasci de 7 meses, mas eu sempre fui mais acelerado e mais ativo, né? Até o Márcio é que brinca que eu fico acelerando todo mundo o tempo inteiro, mas
É uma característica, eu tento não, o trabalho acelerando, organizado. Acho que você tem que caminhar junto, porque também você tem alguém que acelera e não consegue trazer resultado, não adianta, sei lá, vai seguir carreira como o Usain Bolt, vai correr 100 metros rasos e vida que segue. Eu acho que não só correria, mas com planejamento. E tem muito a ver, assim, e é interessante isso, né? Acho que quando a gente fala sempre de Minas, que agora que está vindo aqui na minha cabeça, tem uma outra coisa. Até quando eu procurei melhorar minha formação executiva, porque assim, eu fiz esse curso e depois fui fazer uma faculdade em Curitiba de gestão estratégica em vendas. Quando eu fui procurar uma MBA de um nível melhor, adivinha para onde eu vim parar? Aqui, Fundação Dom Cabral. Dom Cabral. FDC. Que eu fiz aquele... Você é FDC Angel, não é? Eu sou hoje, eu fui convidado, né, faço parte. E a Fundação Dom Cabral foi uma virada mental muito forte na minha vida, porque assim, eu fiz um MBA executivo, que é aquele que é imersivo. Você fica uma semana lá, passa 2 meses, você volta uma semana, a aula começa no domingo e termina na sexta-feira. Então, assim, por mais que você vá para São Paulo, trabalhei numa empresa que a sede era em Santa Catarina e tudo, você acaba voltando para tuas raízes até nisso, porque eu poderia muito bem ter feito uma FGV e eu estaria bem representado lá em São Paulo, né? E eu acabei vindo fazer a MBA aqui. Mas falando do Dom Cabral, né? Cultura professor Falcone e tal, é uma referência na verdade, nacional, né? Sempre ela está entre as 5 ou 6, 7ª melhor faculdade de negócios do mundo. É um dos nossos orgulhos aqui, que acho até que a gente fala pouco dela, viu, Marcos? E tem um ponto até que depois, há pouco tempo, também o ano passado, eu fui fazer o curso de conselheiro, eu podia ter feito lá, tem um monte de escola de conselheiro, e eu acabei escolhendo fazer na Dom Cabral de novo. Mas eu não vim para cá, eu fiz uma imersão próxima de São Paulo. Então é interessante isso, porque a gente acaba voltando às nossas raízes o tempo inteiro. Puxando, né? Bom, antes de a gente falar um pouquinho da Pestana, que era o Porto do Sol, que virou Pestana, e você vai para lá, já de novo em São Paulo, né? E depois Royal Palm Plaza, onde você teve um período longo, incrível lá com os... Né? Conheci lá a família Dias, o Biscoito, né? O seu Armindo me contou a história dele. Era vivo ainda. Ele, o Triunfo. Da Triunfo. Impressionante o case. Tem um livro dele que ele deixou na recepção. O livro dele, inclusive, se você for pegar, tem duas páginas minhas de depoimento. Eu tinha um carinho especial pelo seu Armindo. Eu entrei no hotel e ele ainda estava um pouco nativa, e eu sou amigo da família até hoje, mas ele, para mim, é uma grande referência de um cara que chegou no Brasil, descendo em Salvador, representante da Lacta, e construiu um império em Campinas. Ele comprou a Campineira, que era a origem, né? E transformou no que transformou, vendeu para Danone. E aí ele começou na hotelaria comprando o primeiro Holiday Inn da América Latina. Que eu me hospedei com meu pai. Que era o Holiday Inn Campinas. Ali naquela rotatória. Que virou, e dali que saiu, hotel. Dali que virou o resort que é hoje, que é uma referência nacional, né? E aí, JP, até chegar na Átrio e agora, por último, né? Atualmente na Hotelaria Brasil. Mas eu queria só fazer uma parte, passar para o Márcio a palavra. Né, Márcio, você também já esteve aqui com a gente, é muito bom te receber de novo, e dizer assim, como é que foi aí o insight de trazer o César para dentro do grupo Hotelaria Brasil, né? Com certeza foi uma estratégia pensando numa visão de futuro da empresa, um reforço de peso, né? Visando aí 102 quilos atualmente. Visando, obviamente, um salto aí proporcional aí nos negócios. A gente se conhece há muito tempo e sempre teve essa admiração pelo trabalho do César. Às vezes a gente assumia determinados desafios dentro do FOB e eu sabia que aquilo só tinha ido à frente porque alguém que faz o processo acontecer estava à frente, senão não teria ido. Eu acho que eu devo ter sido a primeira, a segunda, no máximo a terceira pessoa. Quando eu vi a notícia que o César tinha saído da Átrio, eu falei, é o momento, vou ligar, vamos tomar um café, vamos conversar. E liguei, e a gente se encontrou lá na Bela Paulista, né, ali no nosso escritório. Nosso escritório de quinta-feira, a gente uma padaria assim, que é uma gourmet. De lá toda quinta pela manhã, e falei, César, eu tenho uma proposta para te fazer, e a gente conversou e conversamos. Demorou 1 ano até o César voltar e falar, agora eu aceito.
Maturou. Maturou É bastante. de reserva, uma resposta de reserva, né? Ficou na reserva. Exatamente por isso. A gente estava no momento de planejamento da Hotelaria Brasil. A Hotelaria Brasil está virando SA nesse momento. A gente está com um trabalho de conversão. Ela vira um grupo hoteleiro que tem embaixo dela a HB, que vai ser a gestora dos hotéis tradicionais, a Ventura, que é a empresa de multipropriedade, e a UNA, que é a startup hoteleira que atende os hotéis independentes. E a gente, nesse movimento de crescimento, a gente tinha duas certezas. A gente tem muita gente que está com a gente há mais de 20 anos. A gente queria transformar essas pessoas em acionistas da companhia. Mas a gente sabia que precisava trazer talento externo para compor esse board. Então, o César veio nesse momento que a gente está valorizando quem já está com a gente há 20 anos, né, tornando os acionistas e passando a compor um conselho de direção, e o César que está chegando com ideias novas, com energia nova. Eu brinco com energia que não falta. Eu falei, eu tenho duas funções nesse mundo, que é afligir os calmos e acalmar os aflitos. O César é só afligir os calmos. E calma é a sua característica principal. Então, né? o César chegou neste momento do nosso planejamento, da mudança para a SA, da criação do grupo hoteleiro, e daqui para frente a gente tem um trabalho gigante aí nessa linha. É claro que sabemos, né, que mais tem, como é aquela relação na matemática, menos com mais é menos, menos mais, é mais. menos com menos Não, menos, mais menos é igual a mais. Mais com mais e mais menos é menos, e mais é mais. Então, a máxima, mais e mais é mais, porque realmente o talento, o conhecimento técnico, não é? O espírito empreendedor que vocês dois têm, a trajetória inicial de dificuldades que você já narrou, sabemos da sua, hoje fiquei sabendo de César, isso tudo são coincidências, são paralelas, não é? Que não se encontram, mas caminham juntas. Então, não tenho dúvida que esta união ela será frutífera para a empresa e para o mercado, porque inteligência faz bem ao mercado, não é? Ter players, concorrentes, disputando, mas com qualidade, com saber, com inovação, isso tudo quem ganha é a hotelaria. E quem ganha, além da hotelaria, são as pessoas que possam vir, que estão hoje trabalhando e aqueles que virão trabalhar com vocês. Porque eu tenho certeza, você já me disse isso quando esteve aqui, e com certeza o César, vocês querem encontrar vocês há 30 anos atrás. Você quer olhar para um cara entrevistando, e falar, esse cara que eu estou entrevistando sou eu há 30 anos atrás. Sim. Isso dá uma energia e esse olhar, e essa pessoa só vai ter realmente uma trajetória se tiver alguém que consiga ver isso e abrir as portas. Então, que bom. Esperamos... E é legal essa coisa de trazer uma pessoa de mercado com uma bagagem grande, que já é conhecida, né? Essa atuação no FOB de vocês, né? A gente que acompanha o FOB aí, né? Eu desde a fundação, né? Lá atrás, quando o presidente do FOB ainda era o CEO de uma das grandes redes, passando depois pelo Abel, né? Fazendo um trabalho de plantar o crescimento e, por último, né? Concluindo agora com Orlando e o board de vocês, né? Das grandes redes, atuando, fazendo os números do FOB só crescer a cada ano, né? Eu costumo dizer assim, até puxando um pouco a tua fala, um concorrente despreparado, ele é o pior concorrente que tem. Sim. Total. Eu sou muito assim, tanto é que eu gosto de falar quando me chamam para eventos e tudo, que eu acho que quanto mais a gente conseguir capacitar e profissionalizar o mercado hoteleiro, é melhor para todo mundo.
é melhor para a experiência do hóspede, é melhor para os funcionários que estão com a gente, que estão trabalhando junto, é melhor para rentabilizar o investidor. Então, acho que é super importante a tua fala, quando a gente olha e fala assim, o melhor mercado é um mercado profissionalizado, porque quando você tem um concorrente que não está estruturado, ele destrói valor na cadeia toda. Entendeu? Ele destrói valor, ele não cuida bem do nosso hóspede, às vezes o destino é penalizado por isso, um destino turístico, né? Porque a pessoa fica marcada, ele não cuida do colaborador, e a gente sabe a dificuldade que está hoje de tracionar e manter mão de obra qualificada, e ele apugenta o investidor que talvez não vai voltar a investir em hotel porque ele teve uma experiência de uma gestão que não entregou a expectativa, ou que não foi uma gestão profissionalizada versus o que ele esperava, né? Isso, a gente está aqui em Minas, ficou eternizado nas palavras do João Guimarães Rosa, que é junto dos bons que a gente fica melhor. É isso aí. César, você se define, né, como um apaixonado por marketing, distribuição e vendas. Então eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Márcio, ao contrário, né? Você chega na Hotelaria Brasil, trazendo toda essa bagagem, né, desses tantos anos depois. Sim. Que você conta a história aí de São Paulo, passando por BH, e aí você passa por toda essa trajetória nessas grandes redes, finalizando aí com 7 anos, quase 8 na Átrio, que eu acho que foi um divisor de águas, né? Porque você conseguiu, no almoço você dizia que você chegou com 40 operações, com 23 e entregou com 80. Assim, isso é um número espetacular. E agora na Hotelaria Brasil, qual que é a tua visão, assim? Você chega e o que você vislumbra? Então, o que é interessante, né? A conversa com o Márcio brinca que foi um ano, esse período eu fiquei no grupo R1 também. Fica parecendo que eu estava de férias, né? Quando ele fala desse jeito. Como é que período sabático. Um ano sabático. E não foi, porque assim, na R1 com o Rafa, que é o CEO da R1, um cara extremamente acelerado. Foi uma escola ali de empreendedorismo, né? Então foi muito positivo. Mas o sangue hoteleiro falou mais alto. Então era hora de voltar, já que eu fui picado pela hotelaria lá atrás, não consegui tirar. Você tentou sair, mas não conseguiu. Aí eu voltei. E assim, a hotelaria para mim, a Hotelaria Brasil para mim, eu conhecia um pouco pelo Márcio, e muito o Márcio, porque ele fala que algumas coisas eu tracionei no FOB, mas ele também estava junto, né? E a gente lá, acho que foi um conjunto nas diretorias que a gente acabou passando. E a Hotelaria Brasil eu já esperava uma empresa estruturada, mas a empresa está muito mais estruturada do que a gente enxerga de fora. Porque, primeiro, ela tem algumas características que, para desenvolvimento, para tracionar novos hotéis e para o investidor, é muito interessante. Por quê? A gente já tem marcas próprias consolidadas, que são marcas que estão dentro de casa. Por exemplo, só para o braço hoteleiro, a gente tem a IM Design e os Matiz, que são marcas próprias nossas. A gente tem algumas operações dessas marcas rodando. E a gente é parceiro homologado de grandes ou as maiores companhias hoteleiras do mundo, onde a gente já opera, por exemplo, 2 hotéis da Windia, que é a maior companhia hoteleira em número de hotéis, não em quartos, né, que é o critério. Sim. E número de quartos é a Marriott. A gente é homologado também da Marriott. A gente é homologado da Hilton e, até dando spoiler, a gente está na reta final da IHG, que vai sair até segunda-feira. E a Louvre, né? Pedro, ajuda. E a Louvre. A Golden Tulip. Que a gente está homologado e tem um desenvolvimento bastante interessante aí pela frente. E a gente opera já 2 hotéis da Windia e opera 2 hotéis da marca Hilton. E com uma excelência absurda. Tanto é que o nosso Hampton ganhou algumas premiações internacionais. O Hampton Tupiniquim. Imagina, e Hampton, até um dado que o Márcio trouxe, metade dos hotéis da Hilton, em torno de 1.500, né, são Hamptons. Né? 3 mil. De 3 mil. 3 mil hotéis. Agora está 3 mil. Estados Unidos, onde você chega, você esbarra em um Hampton, principalmente perto dos aeroportos. A gente 50% opera... da Hilton
ou quase 50%, são Hampton. são hotéis da marca Hampton. Exato. Estados Unidos Então, quando você olha e outra, toda a estrutura organizacional interna, tudo muito bem separado. A gente tem um departamento de compliance estruturado, a gente é Great Place to Work, que é uma premiação super relevante. Poucas companhias hoteleiras têm isso dentro do Brasil. Então, assim, a nossa oportunidade de crescimento é absurda, porque a gente consegue atender todos os perfis de hotel. Por quê? Porque a gente tem essas associações e tem nossas marcas. E a decisão da melhor marca a ser usada, ela vai passar pelo principal critério, que é rentabilizar o investidor que está confiando na gente. Então, em alguns casos, e a gente tem uma experiência dentro de casa, que o Hampton de Guarulhos, por exemplo, ele era um Matiz, que era uma marca nossa. Sim. E a gente viu uma oportunidade, foi uma conversão interna. Foi uma boa sacada do Márcio, isso ter essa visão. E as marcas internacionais custam, elas custam na receita. Converter um hotel de marca própria para uma marca internacional e o quanto isso melhorou a rentabilidade do empreendimento. Me parece lógico, porque um hotel de aeroporto internacional, principalmente o maior gate de entrada do Brasil, que é Guarulhos, me parece muito direcionado para uma bandeira internacional. Mas assim, você concorda que você já está operando lá um hotel que virava 92% de ocupação? Eu falo que a decisão dele foi ousada, porque é lógico você nascer assim. Agora é lógico você converter. Foi uma tacada dele que até poderia não ter dado certo. Poderia só ter gerado mais custo e reduzir a rentabilidade. E não, fez muito sentido e faz sentido, obviamente, até hoje. E aí, eu acho que é aí que você entra, porque você é especialista de marketing. Então, quando você fala que as coisas são muito melhores, muito mais estruturadas do que a gente enxerga de fora. Eu acho que é onde você entra com a sua expertise de mostrar, porque já dizia, né, aqui em Minas, não adianta nada você trabalhar em silêncio, como dizia o Magalhães Pinto, que falou isso em alto e bom som quando governador, e por causa disso a gente passou aí décadas sem ninguém saber o que tinha em Minas. Né? Hoje que a gente está conseguindo colocar Minas na prateleira do turismo, a gente acha que Minas é só mineração, pão de queijo, não sei o quê. Não, Minas tem um monte de... É um dos estados mais completos, em todos os tipos de turismo. Então, Só, infelizmente, não temos mar, mas a gente aluga uns próximos. Aí. Não, temos o Espírito Santo, amigo, parceiro, primo, né? Temos sim, temos lá, os primos lá, sede para nós. Guarapari. Tem o mar de Minas, né? Tem Furnas, né? Que aí. O pessoal... a gente dá uma forçada na barra, né? É isso. É melhor água doce, né? Mas enfim, César, é muito bacana que vocês, né? Agora essa dupla, né, que está aqui em Belo Horizonte hoje, para uma agenda bem bacana que a gente está cumprindo, e você sendo daqui de Minas e agora contribuindo com a Hotelaria Brasil nesse novo momento, e essa SA de capital fechado vai ser, com certeza, a gente já tem histórico de redes aqui brasileiras que viraram SA, Márcio? Poucas, né? Poucas, mas tem. Mas assim, faz parte isso não foi um desenho meu, isso é um desenho que já estava, né? Mas quando eu entrei, eu falei, olha, a gente precisa botar isso para frente e precisa divulgar, porque a SA também ela traz mais credibilidade, né? Você tem as auditorias que são mandatórias, você tem algumas coisas que ajudam até, e uma empresa que assim, a gente está com o mesmo CNPJ há 25 anos. E a gente vê, às vezes, uns aventureiros aí que começam com o CNPJ, começam a ter muito problema no CNPJ, abrem um outro CNPJ, esquece o CNPJ anterior, e esse CNPJ nosso está há 25 anos aí, rodando. Então, assim, é uma empresa que tem muita credibilidade, a satisfação do hóspede. A gente até fala que as nossas notas nos principais TripAdvisor, na Booking, são acima da nossa concorrência nos mercados que a gente está. Então, a gente cuida bem do hóspede. O grau de satisfação do nosso investidor é tão bom que hoje, no nosso pipeline, a gente ainda não pode falar onde, mas os investidores que estão com a gente estão desenvolvendo mais 7 hotéis, ou seja, para ele estar desenvolvendo mais e com a gente, é porque a gente está entregando um bom resultado, né? Então, efetivamente, a gente está mais presente no mercado, as pessoas entenderem, porque assim, Marte e Marco, os nossos hotéis são conhecidos.
É muito difícil alguém que foi para Campinas e nunca ficou no Matiz, ou nunca conheceu um IM Design. Ou então que não foi para Brasília, não ficou no Indian e não ficou no Trip de Brasília. Ou que passou em Guarulhos uma noite, não dormiu no Hampton, ouviu o Hampton. Então, assim, nossos hotéis são conhecidos. O que a gente precisa agora para crescer é que os investidores conheçam os hotéis, os nossos hotéis, o nosso trabalho. Porque, assim, a gente já está trabalhando um pipeline bem interessante para pouco tempo, que a gente já começou a levantar. Quando a gente começa a ver estudos de alguns outros hotéis, que são administrados por outras companhias hoteleiras, enfim, a gente é mais leve e a gente é uma operadora boutique, a gente é focado em resultado. A gente lá dentro, e tem uma coisa que me chamou muita atenção, que a gente é obcecado por resultado, para dar resultado positivo. Porque se eu dou resultado positivo, se eu tenho satisfação do hóspede, eu cumpri minha função. Eu queria fazer uma pergunta para o Márcio. Eu viajo muito, converso muito com donos de hotéis, em geral, tanto com hotéis e também hotéis familiares. E sobrevém sempre aquela pergunta, o dono do hotel, ele sabe que ele precisa de ajuda, ele sabe que ele precisa se reposicionar, ele não vai conseguir competir com um mercado cada vez mais profissional e com distribuição, né, que é a palavra-chave hoje. Mas aí eu percebo que as pessoas elas se confundem muito e não sabem o que é mais importante para elas. Se é ter uma boa administradora que ele tem proximidade, que ele sabe quem é, que ele bate na porta, telefona, que o recebe, ou se é importante a marca, baseado no público que ele vai atingir, né? Quando você vê um hotel de marca internacional numa cidade que não tem viajantes internacionais, as pessoas se perguntam, mas por que eu preciso de uma bandeira internacional se eu não tenho esse tipo de capilaridade para esse público? Então, eu vejo muita gente assim tentando vender ideias e bandeiras em destinos que acabam não reagindo àquele projeto. Então, eu pergunto para o Márcio, que é uma pessoa que está assim, há 40 anos nesse negócio, né? 22 anos de Accor e outros tantos de Hotelaria Brasil, como que se dá como é que a gente vai fazer para a gente colocar os investidores para que eles entendam o que eles precisam? Eu acho que eles sabem que eles precisam de algo, mas eles não sabem muito bem o que eles querem. Sim. Então, a gente precisa esclarecer, né? Quando você tem várias administradoras que representam a mesma marca, por exemplo, isso já é um fator de... né? A gente conversou um pouco sobre esse assunto quando eu estive aqui da outra vez. Foi. Né? Foi. E um dos problemas que a gente tem no Brasil é o tipo de incorporação que o mercado escolheu para crescer, que é o condotel, que é a incorporação imobiliária. Né? Porque quando você tem o dono de um hotel, você numa conversa com ele, você sabe o que ele quer. Tem pessoas que constroem um hotel porque quer ter um hotel naquela cidade. Ele construiu um patrimônio, quer deixar um legado. Né? Só que, recentemente, a gente tem encontrado um tipo de investidor que tem chamado a nossa atenção, que é o investidor frustrado. Ele construiu o hotel porque ele queria deixar um legado, aquele hotel tem dado prejuízo ao longo de 10, 15, 20 anos, e hoje sucessão, ele tem Márcio, se sentido enganado. E não tem sucessão, né? Muitas vezes. Porque, mesmo sendo um legado, aquele hotel podia ser um legado, mas podia ter deixado resultado. Então, é em cima disso que a gente tem trabalhado. A gente precisa mostrar para o investidor que o projeto dele precisa ser viável, precisa ser rentável, ao mesmo tempo que é o legado dele. E o investidor, esse pulverizado que compra uma cota ou um quarto de hotel, nas assembleias, e a gente trabalhou muito para regulamentar esse mercado, a gente trabalhou junto com a CVM, o FOB e outras entidades, mas hoje eu vejo que a regulamentação desse mercado foi extremamente necessária, porque me dói quando eu vejo uma senhorinha aposentada que comprou um quarto acreditando que aquilo ia ser a renda da vida dela, ela tendo que aportar porque o hotel está com prejuízo. Então, assim, a gente tem trabalhado junto com as empresas de estudos de mercado, a gente tem trabalhado com as incorporadoras, tem um parceiro nosso, um grande parceiro nosso
em Campinas, que ele fala, eu construo, mas eu fico no negócio. Então, eu não posso fazer bobagem, porque isso aqui é o meu legado. Eu não posso entregar qualquer coisa para um investidor meu que confia comigo há mais de 30 anos, compra um quarto comigo. Então, o trabalho que a gente tem com o incorporador, com o construtor, com o dono do hotel, ele tem sido muito focado em resultado. Porque as pessoas precisam ter 3 coisas, né? Ela precisa estar satisfeita com a gestão do negócio, com o patrimônio, ter rentabilidade e ter liquidez, né? Sim. Se você consegue resolver esses 3 pontos, você tem um investidor absolutamente feliz. Mas o primeiro ponto é ele ter confiança que aquele empreendimento está bem gerido. Os funcionários são bem tratados, os hóspedes elogiam, porque o resultado é fruto disso, né? É fruto dessa gestão que você faz. Aí você tem controle de custo e o trabalho que o César tem se dedicado aí ao longo da vida dele, que é colocar o empreendimento certo nas prateleiras certas. Quando a gente conta o caso do seu Armindo, lá do Royal Palm Plaza, ele se orgulha muito de ter sido o melhor negócio que ele falou, né, comigo, que o grande sacada, o grande turnaround do sucesso dele foi quando ele recebeu o pessoal da Danone que queria comprar o Biscoito Triunfo, e ele falou, eu tenho uma ideia melhor, eu quero ser sócio de vocês. Eu vendo uma parte, a gente faz um termo de compra futuro, um scroll para frente, mas durante 5 anos eu quero ser sócio de vocês. Com isso, o que ele fez? Ele ganhou, o negócio cresceu em 5 anos, a participação dele foi muito maior como acionista, e ele valorizou o negócio e já tinha um preço de venda provavelmente pré-fixado, melhor do que seria simplesmente vender. Então, assim, isso a gente chama de transferência de tecnologia. Depois eu não sei o que o senhor Armindo foi fazer da vida, se ele abriu outra fábrica, outro negócio, não, além do... Ele diversificou, né? Na verdade, eles foram para a concessionária, enfim, mas o hotel acabou virando o principal foco dele. O principal negócio. E aí, essa sim, expansão grande, né? A gente fala de transferência de tecnologia. Você compra uma empresa, eu familiar, coloco ela no meu hotel, durante 10 anos ela opera para mim, depois de 10 anos os meus sucessores já sabem como operar, já sabem como que é o RH, como que é o financeiro, e aí a gente pereniza o negócio. Só que o problema, Marcos Valério, e eu estou vindo agora de algumas viagens onde eu escuto paulatinamente, a gente falou disso voltando de São Paulo, o que acontece é que as pessoas não têm sucessão, César. Os donos de hotéis, os filhos, não estão nem naquela cidade onde os hotéis estão, nem lá eles moram mais. São médicos, são liberais, advogados fora de lá. E muito menos eles querem o patrimônio, sim. Mas não a gestão. E isso está gerando um vazio, um vácuo. O que eu faço com esse negócio? A primeira ideia é vender, né? Mas a gente sabe que o mercado não é comprador de hotéis no Brasil, né? A gente não tem esse... primeiro que a valorização e a rentabilidade perante outros negócios não é tão alta. Perante outras... porque o hotel, quando você vai vender, eu escutei isso uma vez, um cara que eu admiro muito, que é o Jorge Duarte. Da Bristol, em Curitiba. Não, que era da Atlântica. Que foi com Jorge Alves, confundo com o Jorge Duarte. O Jorge tem uma consultoria, né? Sim. E aí ele fala uma coisa que é o seguinte, o hotel tem um preço aberto, funcionando, e outro preço fechado. Claro. Porque quando você vende um hotel funcionando, você está vendendo por um yield. Tem uma rentabilidade e ele vale X vezes aquela rentabilidade. E ele até brincava, né? Ele fala, César, às vezes vai melhor fechar, porque aí você está vendendo um ativo imobiliário, que pode voltar a ser um hotel, pode virar um hospital, um residencial. E esse problema de sucessão, ele é nacional. A gente enxerga isso muito forte, né, Márcio? Quando a gente começa a ser acionado pelos herdeiros, porque, assim, a hotelaria profissionalizou. Se concada que antigamente, acho que era até mais fácil operar um hotel, menos concorrente, menos hotel. Tarifa era a mesma. A tarifa era a mesma. Segunda a domingo, né? Então, assim, a complexibilidade, como, na verdade, eu acho que praticamente todos os negócios, né?
ela é muito maior. E no Brasil a gente ainda tem algumas coisas que, assim, a distribuição lá fora, eu vou te dizer que ela praticamente é 100% via GDS. Aqui no Brasil, não. Aqui a gente tem Está valendo sistemas a queda do nacionais. GDS no share de vendas, absurdo. Não, aqui no Brasil, eu vou te falar, com exceção provavelmente das capitais com bandeiras internacionais que têm demanda, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, ainda tem um share expressivo de GDS, porque tem demanda de fora sendo comprada. São as agências, somente Estados Unidos, que é o mercado mais que usa GDS. Agora, o Brasil acabou virando um negócio, e eu acho que isso acontece em outros países também, de ter sistemas próprios de distribuição nacional. Você tem os channel managers nacionais que dominam o mercado. E o ponto não é você saber que tem esse. Agora, assim, como que eu brinco com esse bicho? O que eu tenho que fazer? Onde eu plugo? O que eu subo? Que tarifa eu coloco? Quando que eu fecho a disponibilidade da empresa X, da empresa Y? Quando que eu abro? Como que eu distribuo o inventário? Isso tudo é complexo. Se você já não estiver operando e tendo pessoas que conhecem do que está ali, para ganhar e para perder é muito fácil. Eu estou na hotelaria desde, sei lá, 20 e tantos anos, 26 anos, 27 anos. E eu já vi o hotel quebrando com 90% de ocupação. Sim. 90% de ocupação. Mas por quê? É um hotel que foi a leilão, mas ele tinha, dos 90% de ocupação, quase 90%, acho que era 89%, se não me engano, era share de operadora com 30% de margem. Então, como que você equilibra? Como que você equilibra resultado? E assim, eu sempre defendo que você tem que trabalhar com todas as prateleiras. A operadora é super importante. É um parceiro que você precisa ter. Mas você tem que equilibrar. E outra, você tem que entender que qualquer margem que você vai colocar, ela tem que ser refletida no preço. Agora, quem mais gera o preço? É o mercado que mais define o preço. A não ser que você tenha um produto super exclusivo, que está numa localização onde o produto é destino. Agora, se você entra por uma prateleira de um determinado destino, a precificação tem muito a ver com o mercado. Obviamente, o tamanho do teu produto, a localização do teu produto, não estou entrando nesses pormenores. Então, o equilíbrio de mix é muito interessante. E eu costumo dizer até que é o seguinte, para cada hotel é um receituário médico. Com Cada certeza. hotel tem que ser por diversos fatores. Não o tem hotel, fórmula de bolo. um hotel que está de um lado da rua pode não ter a mesma público, a mesma precificação de um hotel que está do outro lado da rua na frente dele. Por quê? Tem a ver com as características do produto, e tem muito a ver com a localização, a acessibilidade, a marca que o hotel tem e hoje, principalmente, qual a reputação que esse hotel tem. Porque a gente está num mundo que hoje você não liga para... Vou ligar para o Marcos Varela, deixa eu ver que hotel que eu vou ficar em BH. Não. Eu vou através de alguma... Ou vou acessar o OTA, ou vou acessar um TripAdvisor, ou vou acessar alguma coisa, vou procurar blog de viagem para saber. É muito difícil você ligar para uma pessoa hoje e perguntar onde eu fico em tal lugar. Não é? A gente está no mundo digital. Salvo se for num período de uma Mas- Fórmula 1 em São Paulo que você queira ou ir. então- aí então- você vai ligar para os amigos. Mas- Não, Pra tem, lembrar, tem uma, tem Você uma outra tem exceção, razão. tem uma outra exceção também. Se for um hotel operado pela Hotelaria Brasil, não precisa Não perguntar para precisa, ninguém. precisa. nós já sabemos. Porque isso, só uma parte disso que o César falou, assim, é uma questão tão importante para o negócio que ninguém presta atenção. Não falando mal das grandes redes, porque a gente escolheu dar um hotel nosso para uma grande rede internacional, a gente administrando. Porque a rentabilidade da grande rede está no faturamento, Receita. na entrada de receita. Eles não estão muito preocupados com Com o o resultado. custo É. que essa receita tem para entrar. O nosso resultado está junto com o investidor, está lá no resultado do hotel, né? Então, eu tenho uma preocupação de usar estes canais dessas grandes redes ao menor custo possível para o hotel. Então, tem empreendimento que a gente precisa ter 2 motores de reserva, por exemplo, porque o César falou uma coisa importante. Tem canais brasileiros que ganharam uma importância tão grande para o mercado empresarial que as grandes redes não captaram isso ainda. Aí quer jogar tudo isso no GDS, que aumenta a conta para o hotel pagar. E a gente quer tirar esse custo porque não é necessário. Tá, Márcio, mas... Então a gente tem que fazer uma engenharia operacional
para que continue entrando, eu aproveito o melhor que a rede tem, com o menor custo possível, para que esse faturamento chegue ao hotel. Eu escuto de alguns hotéis que estão conectados ao GDS que quando eles fecham os canais ou diminuem o número de disponibilidade para aquele canal, o pessoal lá reclama, né? Dá um grito lá que por que fechou, né? Mas a questão toda, assim, e a gente é muito claro para todas as redes que a gente se relaciona, né? O negócio é o hotel. Ele precisa ser rentável. Senão acaba o negócio. Senão acaba o negócio. Seguir só o custo, não importa a venda, pode ser a qualquer custo, eu quebro o hotel, o que o César falou. Eu vou ter um hotel com 90% de ocupação e na prática ele está quebrado. Eu sempre falei isso em relação aos fornecedores, quando o investidor vem falar para mim, diminui esse contrato de lavanderia pela metade, negocia esses equipamentos aí, está muito alto. Eu falei, se não tiver, se o negócio não for bom para o parceiro, ele não existe mais, como que nós vamos fazer? Equilíbrio. Como é que a gente vai... o cara quebra e diz, se a minha lavanderia quebrar e eu não tenho lavanderia, o que é que eu ganhei com isso? Nada. Né? Né, Marcos Valério? Pegando a sua fala, César, há pouco, vender hotel no passado, não muito longínquo, era melhor do que hoje. Claro, você tinha menos oferta, Sim. Você tinha um mercado menor, você tinha menos oferta. A hotelaria, ela se inovava a passos de tartaruga, não é? Eu sempre gosto de dar o exemplo do colchão ou da televisão vindo de carro na nossa viagem. Falávamos disso. Quantas vezes trocamos de televisão desde quando eu casei? Eu fiz essa pergunta. Desde quando você casou? Quantas vezes você trocou de televisão? E hoje, comparado com hoje em dia? Hoje comparado. Então, a hotelaria, ela ia se adequando muito lentamente às exigências de consumo do seu cliente, do seu hóspede. Porque hoje, o perfil do hóspede de hoje, ele quer no hotel uma internet tão veloz quanto ele tem na casa dele. Há 25 anos atrás, 30 anos atrás, quando nós entramos na hotelaria, essa verdade não era absoluta. Eu não precisava ter uma televisão no hotel igual eu tinha na minha casa. Isso não passava pelo inconsciente coletivo do cliente. Eu não tinha essa pressão de demanda. Isso passa a ser hoje um produto que ele é descartável muito rápido. Sim. Muda muito. A customização, a segmentação, os nichos, eles vão fazendo uma pressão ao ofertante muito grande. Porque se a moda, se lá nos estúdios, né, da Itália, de designer, define que a cor verde vai ser a tendência da próxima temporada, então tudo aquilo modifica na linha têxtil. Mas como é que você modifica isso numa estrutura física? Com tantos elementos que compõem um hotel, um apartamento de um hotel. Enfim, então, como ser um negócio hoje atrativo, sendo que os números da rentabilidade são tão pressionados pelo custo de venda e pelo custo de adequação. Como trazer investidores e como manter uma estrutura com um mínimo da recuperação do capital investido, seja para aquele fazendeiro ou aquele industrial ou aquele grande atacadista, que é a história dos hoteleiros brasileiros, ter sucesso numa atividade econômica anterior e depois construir um hotel como uma expansão ou como uma vaidade pessoal. Sim. Temos de lembrar
não é? Que o hotel ícone do Brasil, Copacabana Palace, foi exatamente isso. Não é? Ele marca claramente a história da hotelaria nesse sentido. Não é? Foi a riqueza da outra atividade econômica da família Guinle, e com um detalhe, quem dirigia os grandes negócios da família não foi para a hotelaria, foi o mais novo. Não, vai lá, cuida daquilo lá e vê o que dá. Bom que deu certo. Mas, hoje, nessa pressão de um alto custo de comercialização, de um alto custo de atualização de equipamentos e de ambientes, como equilibrar isso e devolver ao investidor, como você falou há pouco, Márcio, aquela senhora ou aquele senhor que coloca o seu recurso com a expectativa que ele vai render melhor do que a poupança, que é o menor que possa ser oferecido no mercado financeiro, e isso não se materializar, mesmo com todo o alto nível da gestão comercial, da gestão contábil, financeira, administrativa, enfim, da gestão como um todo. Como isto, quer dizer, qual o destino que nós vamos dar a esse negócio, sendo que os independentes querem vender os seus ativos, não é? Os pulverizados querem vender os seus ativos. Quer dizer, como a nossa indústria vai sair dessa encruzilhada? Assim, eu separaria em duas partes. Primeiro, vamos falar do Greenfield, que é o desenvolvimento. Quando você quer construir um hotel. O que a minha experiência diz. Primeiro, um bom estudo de viabilidade não garante um bom resultado a partir do momento que está executado. E o que eu vi durante esse tempo? Eu estou focando muito a resposta nos erros para a gente falar dos acertos. Estudo de viabilidades que assim, dá a sensação de que foram feitos 5 estudos ao mesmo tempo e ninguém sabia desses 5 estudos, porque é um mercado que não tinha oferta hoteleira, de uma hora para outra aparece 5 hotéis de 200 quartos. Um lembra que o outro também... a gente viveu isso em Belo Horizonte, né, Márcio? Então, e você ainda tem algumas cidades hoje, eu listo fácil umas 10 para você, que aconteceu isso. Se você olhar individualmente o estudo de viabilidade, talvez faça sentido. E aí tem muito a ver também, e aí não estou colocando a culpa em ninguém, Marcos Aurélio, do que o investidor espera. Porque, assim, tem muita gente que faz o hotel para falar, olha, eu sou dono do hotel X. Vai dar dinheiro ou não? Eu sou dono do hotel X. O que a gente tem, vocês até puxaram esse assunto, é que os herdeiros hoje já não são assim. Eu só quero ser dono do hotel X se o hotel der dinheiro. E a gente está no momento que, com taxa de juros do jeito que está, o cara já olha... Qualquer investimento tem que dar acima de 1%, senão eu vou deixar meu dinheiro ali no CDB, no CDI, rendendo, eu consigo mais do que isso. Então, para o Greenfield, o que eu posso falar? Você tem que estressar o modelo e crie cenários ruins também. Porque a hotelaria tem uma grande dificuldade que é transitar dados, né? A gente tem aí, por exemplo, o FOB faz os estudos lá, o Infob, baseado no nosso inventário como associado do FOB. Só dos associados. Agora, como que o mercado está efetivamente hoje comportando são naquela 178 hotéis. Algumas ABHs também fazem esse estudo. A BH de São Paulo, por exemplo, faz um levantamento dela também. Então, eu acho que passa por um bom estudo. E principalmente com uma boa hotelaria. Eu não vou, de novo, fazer um jabá aqui, mas assim, você tem que estar com um parceiro do teu lado que efetivamente ele seja mais remunerado em cima do teu sucesso. Porque vocês até brincaram aqui, mas tem um ditado que eu vi que assim, dividir o sucesso todo mundo quer, né? Que é aquele negócio. Eu ganho, nós empatamos e você perdeu. Isso não serve mais no mercado hoje. E a gente ainda vê muitas situações onde o administrador, o operador hoteleiro, ele ganha dinheiro e o dono do ativo não ganha. Aí tem alguma coisa errada. E aí quando a gente fala do Greenfield, eu acho que esse é o modelo. Você também escolher quem vai ser o teu operador e estar muito alinhado com ele. Aí vamos para a parte 2, que é a conversão, que o Márcio até falou um pouquinho. A conversão passa por um momento hoje de muito investidor
que assim, durante a pandemia ficou de pé quem conseguiu. A gente sabe do tanto de hotel que fechou, quebrou e tudo. Passou a pandemia, a gente teve um boom. A gente teve um boom hoteleiro pós-pandemia gigante no mercado nacional, inclusive. Por quê? Porque os voos estavam caros para fora, teve a segunda onda do Covid, com a Ômicron. E muito negócio represado. Muita coisa represada, principalmente. Então, assim, o hotel veio um boom. E outra, ainda entrou a Perse. A Perse foi um golaço para a gente. Pô, melhorou a rentabilidade e tudo. O momento que a gente está passando agora, acabou a peça e entrou uma reforma tributária. E que carregou mais, onerou mais empresas de serviço. E o que a hotelaria é? Uma empresa de serviço. Então a gente tem hoje um mercado onde acabou o PES e aumentou a carga tributária. As conversões, elas vão acontecer porque é o seguinte, tem um ditado que eu gosto muito que é, quando a maré está boa, qualquer um pode ser o capitão do navio. Eu nunca pilotei um navio. Se a maré está sossegada, provavelmente eu não fizer muita besteira, puxar um manche mais forte, apertar algum botão que eu não conheço, eu vou conseguir fazer o navio vir. O que está acontecendo agora? Qual que é a realidade? Os operadores que não estão preparados estão tendo dificuldade de entregar retorno. Porque tinha uma cortina de fumaça nesse meio do caminho. A Perse, a gente está analisando alguns empreendimentos que ele chegava a dar 6, 7 mil reais de rentabilidade, a Perse era quase metade disso, não era, Márcio? Dobrava. Que ele dava isso na época da Perse, então representava praticamente a metade desse valor. É o mesmo raciocínio teu, do dobrava. Aí o cara olha hoje e fala, pô, meu empreendimento já não dá, mas não, amigão. Ele tá muito carregado. Porque assim, Marte, são 3 pilares muito simples para mim, que estou no mercado. Satisfação do hóspede, aumentar a receita e diminuir o custo. Ponto. A gente vê hoje, em alguns hotéis que a gente está acompanhando, que o hotel aumentou a receita, mas o custo aumentou muito mais proporcionalmente que a receita. Então, só diminuiu a margem. E tem uma coisa que eu gosto de falar, principalmente quando eu estou com alguns hoteleiros, que eu falo o seguinte, gente, o sucesso ou fracasso do nosso futuro como hoteleiro depende só da gente. Se a gente não melhorar a rentabilidade do investidor, sabe o que vai acontecer? Ele pega aquilo e transforma no hospital, transforma no residencial, porque é um ativo que está ali. Ele está lá, o prédio está lá, entendeu? O cara não vai demolir aquilo. Isso aí. Ele vai transformar em algum outro negócio. Certeza. No final do dia, a gente trabalha no mercado imobiliário. A gente trabalha no mercado imobiliário quando você está administrando. E uma coisa que a gente fala muito lá dentro da HB é que o cara que te confiou aquilo, confiou alguns milhões. Ou a gente constrói um hotel com menos de 1 milhão? Nunca. Nem uma pousada você consegue. Pois é. Entendeu? Então, tem um ativo muito forte que está ali. E se não tiver o respeito de quem está administrando com o olho do investidor, o negócio não vai para frente. Então, acho que são 2 momentos. E, obviamente, que tem um terceiro ponto também, que existe, Marco, alguns tipos de investidores. Qual que é o investidor que as operadoras normalmente mais gostam, né? É aquele que tem diversos investimentos. Tem muito negócio e nem quer aparecer. Porque ele acaba olhando a hotelaria ali, mas ele está com outros pontos. Mas essa geração, voltando ao que vocês estão falando, já não pensa assim. Ela já olha e fala assim, pai, se isso aqui não dá dinheiro, vão vender. É isso. Ou vamos achar alguém que administra para poder fazer esse negócio dar dinheiro. A gente tem dentro do nosso portfólio hotéis que a gente entrou justamente por isso, porque foram concebidos de uma forma, era um produto de status, eu brinco que é um produto de status, veio a próxima geração e falou, agora eu quero ter resultado. E aí a gente entrou no circuito e obviamente que tem um tempo que você precisa de maturação para trabalhar para aquilo virar resultado. Os nossos pais nos ensinaram a vida inteira que a gente tinha que ter patrimônio. Patrimônio era o que... Isso é uma cultura muito portuguesa nossa, né? Comprar sua casa, comprar seu carro, trocar de carro, né, Marcos Valério? E aí compra uma segunda casa para você ter um aluguel, uma terceira casa. Os nossos filhos, os meus filhos, os filhos de vocês, eles às vezes não querem nem ter o ativo querem mais. Patrimônio, eles não estão nem aí. Eu vejo pelo meu filho, entendeu? Que a muito custo comprou um apartamento, de tantos eu e a mãe falar na cabeça dele. Porque senão, acho que nem ele anda de Uber, não fala em ter carro, por ele moraria. Eles querem, entendeu? O patrimônio deles é outra coisa. É a cultura do cara que quer usufruir, mas ele não quer ter a posse.
Exatamente. Eles acham que patrimônio dá trabalho, você tem que cuidar, você tem que... E dá mesmo, né? Dá. E Por dá isso não mesmo. querem nem ter filhos, porque também Então, dá trabalho. mas a gente tem que entender que esse é o investidor do futuro. Sim. O investidor do futuro são esses caras aí que estão vindo aí. Então, eu acho que o pulo do gato é a hotelaria, já que ela precisa do investidor, ela não é tradicionalmente capitaliza o negócio, ela tem que pensar... Mas sempre vai existir a figura do investidor. Hoje é o investidor que comprou lá atrás e está tentando manter o patrimônio, ou é o investidor que vai alugar para essa geração que não quer ter patrimônio e quer só usufruir, né? E a gente tem que estar preparado, como o César bem falou, mudou o investidor, mudou a exigência, né? Virou a página, você tem que se relacionar de um outro jeito, né? Exatamente, uma forma... E tem algumas coisas também, só para a gente caminhar aqui, que assim, o hotel bem administrado, você trabalha a valorização imobiliária do empreendimento e trabalha a conservação do produto também. Depreciação baixíssima. Porque eu já vi muito hotel que você vê o resultado dele, a liquidez dele, o resultado líquido é 20% acima da média de mercado. Mas, por outro lado, esse hotel não tem R$1 de fundo de reserva. Aí o que acontece? Você zera a caixa e depois o produto ficou cansado, que tudo vai ficar, todo hotel precisa de reforma em algum dia. Perdeu o mercado. Perdeu o mercado, entendeu? Então, a administração profissionalizada passa por isso também. E às vezes você entra em produtos que foram tocados durante muitos anos pela família, mas a família não deixava fundo de reserva porque nem fazia sentido. Às vezes o dinheiro do fundo de reserva vai aplicar em outro negócio. Mas em algum momento vem a hora da verdade. O produto precisa ser retrofitado, né? Todas as regiões clássicas ou originárias dos grandes centros brasileiros, a hotelaria passou isso. Praticamente não sobrou ninguém. Exatamente por essa depreciação, não é, do ativo, pela falta de ter a visão do fundo de caixa como equilíbrio. Para você retrofitar o produto, o produto. Essa é a pressão ainda, como eu disse antes, da instantaneidade, não é, do produto. O produto hoje ele tem de estar muito instantâneo na estética, na comunicação, no posicionamento. É tudo ali muito instável. Não é? Outra, para encerrar, que eu acho que o nosso tempo esgotou, acho que tem 5 minutos a mais, 5 minutos. Outra curiosidade que eu tenho, eu não consigo responder essa pergunta. Em outras atividades produtivas, o surgimento de marcas, elas estão relacionadas à evolução tecnológica. Então, a indústria farmacêutica desenvolve lá uma fórmula tal, de um medicamento para uma determinada finalidade, surge um novo produto que precisa ter a sua identidade, ter a sua marca. A indústria automobilística é a mesma coisa. Lançou um novo modelo, se cria ali, etc. e tal. A indústria alimentícia e por aí vai. Mas sempre está relacionada ou a questão na inovação, da evolução industrial ou mecânica, enfim. A pulverização de marcas hoteleiras, elas traduzem, na realidade, a percepção de produto? Porque quando você pega algumas grandes, sem citar nome, é lógico, com um portfólio de 100, 150 marcas hoteleiras, isso está no inconsciente do cliente, ela é percebida de fato, ou é um portfólio para inglês? Segmentação, Marquinhos, né? Assim, só essa pergunta daria um novo podcast, né? Só para responder essa sua pergunta. Mas vou deixar o César e se arriscar uma resposta curta. Não, vou tentar ser breve. Eu acho que é o seguinte, foi necessário criar
as marcas. Já me perguntaram isso uma outra vez. E aí até podemos citar nome. Antes era Sheraton e era Marriott, por exemplo. Vamos falar de duas. Era Sheraton, era Marriott, era Novotel, era Hilton, que a Accor começou com a marca Novotel. Agora, o próprio cliente, as próprias gerações e o perfil do cliente, os destinos, acabaram criando outras marcas. Algumas nasceram dentro dessas companhias hoteleiras e outras foram compradas estrategicamente. Então, você pega, por exemplo, tem muita marca no segmento luxo. Foi o segmento que mais, e principalmente mais as grandes marcas, ou desenvolveram ou compraram. E aí, no meio desse mercado, aparece uma marca em Buenos Aires chamada Faena, que estava, a princípio, solar. Hoje o Faena já faz parte de uma cadeia internacional grande, tem Miami e tem um projeto em São Paulo. É só um exemplo de diversos. Eu posso falar do W que tem em São Paulo, o W que tem... Então, assim, foi necessário. E por que isso? Porque a gente tem hoje, é engraçado isso, mas quando a gente era pequeno, você escutava falar de geração, o cara era geração X, Y, Z, não tinha isso. Então o perfil das pessoas moldaram. Uma outra coisa, tem muito produto que está muito relacionado também à classe da pessoa. Ele fica, por exemplo, um hotel super econômico. Ele faz sentido para quem quer gastar pouco, vai ficar uma noite, não está preocupado com o tamanho do quarto, os quartos realmente são menores, e quer facilidade. Eu acho que assim, a gente está num mundo muito, muito diverso, em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, a gente está num mundo cada vez mais diverso. A informação está muito acessível para todo mundo. Isso, e também você tem muitos tipos de pessoas, geração, você tem muita coisa acontecendo. Subsegmentos de então, cada grupo. Eu acho que o que aconteceu até... tua pergunta é muito boa, porque eu já escutei isso de um hoteleiro independente. E tem hoteleiros independentes que conseguem ter marcas ícones e que são marcas que estão além do tempo. Você pode pegar o próprio, você citou o Copacabana Palace, é um hotel que está acima do bem e do mal. Transcende. Colocar o Belmont lá. Não, colocaram, mas assim, aí você pergunta... Ninguém fala Belmont, todo mundo fala Copacabana Palace. Aí você pergunta para quem quem hospedou lá. Ele hospedou no Copacabana Palace. É uma marca que conseguiu ser atemporal. É um produto que ainda é uma referência nacional. E aí você tem outros ícones na hotelaria brasileira, estou falando tanto do luxo, quanto do... O que é mais difícil? Você, por exemplo, fazer uma rede de hotéis econômicos. Tem poucas quando você vai ver. É mais difícil, você concorda? Você dá número, escala, por quê? Envolve padronização. Produtos de alto luxo, e cada vez mais os produtos estão mais disruptivos. Antigamente você entrava nesses hotéis de grandes cadeias internacionais, era o mesmo quarto, cara, era a mesma cama, era muitas vezes, não era, Marte? A mesma decoração, mesmo tudo. Hoje não. Os hotéis se adequam à cultura local, ao momento. Hoje o design é super relevante, no passado não era tão relevante. Você faria uma recepção de hotel quadradinho e está tudo certo. Hoje não, você tem que ter design desde a recepção. Fachada do prédio tem que ser diferenciada. É a mudança do mundo que a gente tem. Obviamente que assim, os meios de hospedagem evoluíram pouco. Se você for ver, a gente vive um boom, por exemplo, no Brasil de fractional. Esse é o boom americano, já teve lá. Aqui a gente está vivendo nesse momento agora. Aí a gente tem um outro boom que são os estúdios, que agora com a nova forma tributária igualou a concorrência com a hotelaria, né? Porque os estúdios, os STRs vão pagar a mesma carga tributária que vai pagar a hotelaria. É disruptivo isso? Não. A gente estava mais cedo conversando com o investidor e estava falando sobre isso. O próprio Airbnb, ele acertou a veia da distribuição de algo que já existia no mundo, que é o turismo de temporada, que é você... Pô, eu vejo por São Paulo, eu sou mineiro, mas tem uns amigos que desde moleque vão para Maresia alugar quarto em casas em Maresia, para pegar praia, para surfar, e sempre teve. Mas o Airbnb, o que ela fez? Ela tornou isso um produto digital. Evolução digital, né? Eu até brinco, quem inventou o Airbnb fomos nós mineiros indo para Guarapari. Na verdade, o segredo, de novo, a palavra-chave, distribuição. O que as plataformas, com a ajuda, o auxílio da tecnologia fizeram? E isso serve para iFood, Uber e Airbnb, para falar só três que estão na boca do povo. Ela pegou tudo que já existia e conseguiu distribuir. Então, pegou o táxi, todo mundo já andava de táxi. Mas tinha que esticar a mão. Mas tinha que chegar na rua, pegar a chuva. Ou ligar para uma central. Ligar para uma central, não tem hora, não sabe quando vai chegar, não sabe quem é o motorista. Agora, criou essa distribuição, ou seja, vou juntar o motorista... Aqui, eu vou colocar na mão do cara. Tá eu vou juntar o motorista e o passageiro. Eu lembro quando eu morava na Europa, só para terminar,
que eu viajava, e lá criou-se o que chamava lá na Suíça, na Alemanha, de Mitfahrzentrale, que era uma central de carona, onde você telefonava para uma central analógica, você dizia, eu quero ir para Amsterdã. Que dia que você está querendo ir? Eu vou poder ir nas sextas, 14h. Pessoas que estavam pegando a estrada para aquela direção ligavam para a central dizendo, tem alguém para dividir a gasolina comigo para rota de Amsterdã ou no caminho? Tem um cara aqui que ligou dizendo que quer viajar nesse dia. Esse cara, analogicamente, ligava para mim, ligava para ele, a gente marcava o encontro e você viajava. Isso foi o precursor do Uber. Só não tinha tecnologia, não tinha a ferramenta, mas a ideia já surgiu daí. Eu, visitando Porto Alegre uma vez com a minha mulher, a gente queria fazer o bendito passeio do pôr do sol no Guaíba. Né? E o rapaz falou, não tem... Eles não queriam vender, não queriam trabalhar. Ele falou, não, a gente precisa de 10 pessoas para o barco sair. Eu falei, tá bom, me dá 10 minutos que eu vou resolver. Né? Sai na rua, Guaíba, pôr do sol, quem quer ver? Consegui juntar 6. Eu falei, eu pago os outros 4. Eu e ela, eu pago. Não saiu, mas eu consegui dar visibilidade para o negócio que eu queria fazer. Tá? Você aproximou. É o que o Airbnb fez. Assim. Tem gente que quer alugar, tem gente que quer distribuir, mas um não conhece o outro. Né? Eu vou aproximar essas pessoas. Foi muito bom. A grande disrupção no final foi isso aqui. É isso aí. Isso aqui foi o grande virada, mudou, né? Realmente mudou. Bom, não sei quanto tempo passou, mas estouramos aqui a nossa... Ainda temos reuniões hoje. Agradecer você, Márcio, por ser o segundo, não é, a voltar. A Ariadne foi a primeira, né? A Ariadne. A Ariadne já teve aqui. No sexo masculino, ele é o segundo. De alguma maneira, você tinha de ser o primeiro. César, você, por vir pela primeira vez, é claro, espero que volte. Muito feliz de saber da origem mineira, em especial de Diamantina, com tantos amigos e tanta história profissional que eu tenho lá também. Saber que fomos colegas à distância numa empresa que representou muito também na minha formação profissional, que me ajudou que foi fruto, né, de eu pagar as minhas contas. Então, a gente sempre tem de enaltecer aqueles que nos confiaram, não é? Nos deram oportunidade. Então, o Dairel está nesse time aí. Espero realmente tê-lo aqui novamente e desejo que o sucesso humano, profissional, ele seja coroado com a união de vocês dois. Obrigado. Amigo, faça as considerações finais. Agradeço, César Nunes, por estar aqui conosco. Aproveito, né, você deve encontrar com o Marcos hoje, né? Com a Nádia, com a Ana Maria. Manda um abraço para todo mundo, a família. Obrigado. Tá? O Marcos é um cara que a gente teve uma passagem profissional muito bacana. Ele é um grande profissional comercial da área de vendas. A admiração é mútua ali. E assim, não podia deixar de dizer que durante a pandemia, quando ele teve aquele problema, né, que o acometeu, eu fiquei extremamente preocupado e buscava informações dele assim, permanentemente. Você me escrevia sempre. Né, sempre, e aí te perguntava como é que estava, né, assim, acho até que foi o momento que a gente teve mais contato na época. Sim. E Márcio, você, né, sempre muito querido aqui, em BH, em Minas, né, todos que te conhecem te admiram muito. Sucesso aí nessa parceria aí da Hotelaria Brasil agora. E toda a família, né, o Vanderlei, o Valdeli, né, a Carol, o Patai, o sobrinho, né, a equipe de vencedores, né? Sim. Com certeza, subindo a ladeira. Parabéns aí por esse trabalho. Obrigado. Eu que agradeço o convite para estar aqui mais uma vez. Vamos ao Tri. Vamos ao Tri. Vamos ao Tri. Escolher música. E é um prazer sempre estar aqui de volta a Minas, a BH, que me acolheu tão bem, com tanto carinho. Estava falando para o César hoje na vida do aeroporto para cá.
Ele perguntou qual cidade você moraria se você pudesse escolher. BH. Esse é o sentimento meu, da minha mulher, porque a gente aqui fomos acolhidos e fomos felizes. Né? Foram bons 18 anos que passamos aqui. Tá? Obrigado, é um prazer estar aqui, rever amigos. É uma das coisas, assim, além de ser uma tradição mineira, né, que eu aprendi, né? Aqui a gente convida e dá o endereço, né, que a pessoa vai. Né? Não é igual o certo, vai nem cá. É igual no Rio, né? Que você passa lá e não fala passa lá onde. Tá? Obrigado pelo convite. Obrigado, por César. estar aqui, Obrigado, pelo Márcio. apoio. Obrigado pelo convite, muito feliz, parabéns pelo trabalho que vocês dois desenvolvem já há um tempo e continuo à disposição para fazer a segunda vez aqui. E Com assim, certeza. espera que convite virá para os eventos desse ano. Estou com uma Sim. programação Vamos participar. bacana que vamos colocar em prática aí a partir de abril e vocês dois com certeza fazem parte. Aos amigos desse da time. hotelaria, muito obrigado pela audiência. Estaremos aqui mais uma vez. E, Catiene, eu prometi que eu ia te mandar os parabéns pelo seu aniversário hoje. Parabéns para você, muita saúde, felicidades. Catiene, lá do Differential Flat. Um abração para ela. Tudo de bom. Obrigado, amigos. Obrigado.